Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui como convidado, mas sobretudo como amigo do Zé, que me chamou para esta sessão e me chamou para escrever o prefácio, o que eu faço com todo o gosto, dada a nossa amizade desde há 40 anos. E era para dizer depois. E entendo que todas as pessoas que estão nesta sala, provavelmente todas, conhecem o Zé Gonçalo, mas eu acho que ele não dispensa apresentação. Ele é um jovem macaense que cresceu em Macau, mãe, é filho de mãe macaense, mãe portuguesa, muito conhecida, Beatriz Bastos da Silva, historiadora, foi professora, foi deputada da Assembleia, que escreveu muito sobre a história de Macau, filho de João Bosco, também professor, foi o diretor da Escola Comercial. Portanto, são personalidades que fazem parte desta terra, e o Zé Gonçalo, obviamente por inerência, tem estes mundos, conseguiu compilar estes mundos todos, não é? Um mundo macaense, chinês, português, e portanto aglutina estas dimensões da sua personalidade, e é um engenheiro informático, é também um ótimo desportista, canta, difunde a cultura macaense. Portanto, é um homem que eu diria quase pluridimensional na sua atividade e de congregação de pessoas, e vê-se está atestado aqui hoje pela esta audiência forte. Eu, obviamente, quero dar a palavra ao Zé. O Zé, Zé, como surge este primeiro livro e, sobretudo, o que é que te levou a escrevê-lo? Obrigado, João. Boa tarde a todos e obrigado por terem aparecido. Sei que estamos num domingo à tarde, deviam estar em casa a descansar, mas agradeço muito terem vindo aqui, tirando do vosso tempo pessoal. É muito bom estar entre amigos, sobretudo nesta ocasião especial. O livro surgiu inicialmente pequenas colunas que eu comecei a escrever para a revista A Voz da ADM, a Associação dos Macaenses. Na altura fazia parte da direção da ADM com o Miguel Sena Fernandes, e tínhamos a revista e era preciso escrever artigos, e eu colaborava. A certa altura havia pressão para escrever as coisas, porque tinha que pôr na revista rapidamente, e como eu não sou de letras e eu vivo de inspirações, tenho dias, tenho alturas que estou mais virado talvez para as aguarelas, outras coisas. Decidi aproveitar os momentos livres para escrever colunas e ir guardando na gaveta. E assim, de repente, se fosse preciso tirar um coelho da cartola, assim, de urgência, ia à gaveta buscar os artigos que já tinha escrito noutras alturas, sem que me tivessem pedido. Pronto. Entretanto, a revista começou a adiar os números, em vez de saírem de mês a mês, começaram a sair trimestralmente, até que a certa altura a revista simplesmente parou. E os artigos ficaram ali, a ganhar pó. E eu achei que era material perdido, não é? Ou, pelo menos o meu esforço perdido, estar ali sem ter qualquer seguimento. E surgiu uma ideia de tentar aglutinar os textos, e praticamente tinha um capítulo concluído, ao que então achei que se calhar fazia sentido enredar uma história e tentar avançar com o livro. Portanto, tudo isto estamos a falar de um processo que demorou 6 anos.
é verdade. Mas no início não tinhas a ideia da construção de toda a ficção, portanto foi uma coisa que foi surgindo à medida que foste avançando com a escrita. Sim, devo dizer que nem tinha ideia do que ia escrever, exatamente, nem tinha experiência de escrita, porque eu sou de engenharia, não é? Mas foi um processo de aprendizagem interessante para mim e, sobretudo, foi um processo de redescoberta, à medida que ia escavando memórias, outras que estavam escondidas no subconsciente iam vindo ao de cima. Ia-me lembrando de coisas que algumas delas que até a mim próprio surpreenderam, que pronto, julgava perdidas. Acho que até tenho aqui um ou outro capítulo que eu marquei, se me permites. Eu gostava de ler aqui um capítulo, uma pequena parte só para recordar, do antigo Piuquei. Não é o que existia ao pé onde está agora o Roy Fu, em frente, que era uma barraca. Também frequentei esse. Tinha mesas baixinhas, com bancos, comia-se com palitos. Mais tarde o Piuquei mudou para o pé da escola comercial. Por isso é que eu incorporei aqui esta parte. Se me dão licença, eu vou ler só um bocadinho deste. Obrigado, João. O rendezvous aos fins de semana era na tasca do Piuquei, perto da porta lateral da escola comercial. O espaço era pequeno, pé direito baixo, apertado e soturno. O chão da azulejaria quadriculada verde era escorregadio devido aos óleos da cozinha cozinhados, utilizados na confecção, e assim sendo não refletia a parca luz que vinha da rua, contribuindo para a escuridão geral do ambiente. As mesas eram feitas de tábuas de madeira retangulares e os bancos eram largos e corridos, com uma trave ao meio que simultaneamente fazia de encosto para os clientes que se encontravam de um lado e do outro. A superfície das mesas e os bancos era coberta por uma placa de plástico esbranquiçada que, como ao chão, estava embaciada pela gordura, agravada pelo pano sujo que os empregados usavam para limpar, pano esse que raramente vira água e sabão. As paredes eram de azulejo cor de sujo, manchado pelo tempo e pela falta de ventilação que fazia crescer nas ranhuras uma camada de bolor preto e por onde rastejavam outras clientelas menos desejadas como formigas e não assim tão raramente baratas. O prato forte era o chujiangfan, um snack típico chinês feito à base de farinha de arroz, acompanhado de molho de soja, picante, mostarda e outro molho doce timjiang, feito à base de ameixas, de cor preta e lustrosa, mas absolutamente delicioso, generosamente encimado por sementes de gergelim, jima, e acompanhado de siu mei, um acepipe de carne de porco muito apreciado pelos chineses. Por questões de pragmatismo ou por tradição, este snack comia-se com palitos em vez de talheres. O patrão da tasca era um senhor muito prestimoso, extremamente simpático, que enveredava nesta profissão desde jovem e servira várias gerações de chineses macaenses. A perícia na confecção da massa e o segredo do molho doce havia granjeado a preferência e fidelidade da clientela. O cliente típico chinês entrava na tasca em grande estilo, sentava-se na mesa livre mais próxima da porta. Caso não houvesse, bancava num lugar qualquer que estivesse disponível. Nas tascas chinesas é prática comum partilharem a mesa nestas situações. Antes mesmo do empregado se aproximar para tomar nota, ele gritava o pedido em voz alta: "Chao Fan, chao lá!" Sem qualquer cerimónia, e assim que era servido, devorava o prato com sufreguidão, sorvendo a massa com grande estrépito, deixando o molho viscoso a escorrer pelo canto das bocas. Para acompanhar, tomava um pak chou, canja chinesa, ou um lemon cha, ótimo para cortar a gordura, igualmente chupando ruidosamente o saboroso líquido. Ao terminar, brindava a restante clientela das mesas vizinhas com um glorioso arroto e hasteava um palito na boca
sinalizando o estado de satisfação alimentícia. Zé, as tuas descrições ao longo deste livro são absolutamente minuciosas e detalhadas e muitas vezes tu vais buscar coisas da memória, vais fazer um resgate da tua memória de coisas que nós partilhámos no liceu e que eu já não me lembrava. Como é que tu conseguiste ir buscar dentro da tua... não foi só a imaginação ou foi um esforço entre juntar a memória de coisas que foste lembrando com a imaginação? Como é que foi esse processo? Costuma-se dizer que a memória é uma coisa que está muito ligada à emoção. Quando nós temos momentos muito bons ou muito maus que liga a memória ao coração, as coisas ficam impregnadas no cérebro. Quando as coisas são assim passa, não é? Mas quando um almoço foi normal, a pessoa já nem se lembra do que é que comeu, mas quando foi muito mau, eu lembro-me, comi um bacalhau à Brás, estava uma porcaria, nunca mais me esqueço, nunca mais volto àquele restaurante. E o que me faz lembrar muitas das coisas, o período do liceu e da escola comercial e dos tempos de estudante do ensino secundário, foram períodos conturbados, porque enfim, eu tive uma passagem entre liceu e escola comercial, liceu, e estava sempre a mudar de sítio e de colegas. Não foi propriamente um período fácil. Depois também aliado ao facto de ser macaense, não é? Portanto, mas macaense se calhar mais com cara de Ngauchai. Então, completamente. Quer dizer, os meus colegas do liceu olhavam para mim como macaense, mas os meus colegas da comercial olhavam para mim como Ngauchai, que nem era carne, nem era peixe. Então foi um período, pronto, que as recordações ficaram bem vivas. Eu devo dizer que o Zé era dos melhores alunos da escola e depois tinha um sentido de humor que ainda mantiveste, felizmente, que era mordaz. Nas aulas, durante as aulas, havia coisas que ele dizia para os professores que faziam os professores pensarem. Portanto, era um humor muito inteligente, faziam os professores pensarem, mas ao mesmo tempo nós, enquanto colegas, estávamos a rir. Portanto, e foi sempre assim. Mas Zé, eu queria-te colocar aqui uma questão. Quanto da tua experiência, eu tenho uma questão que pode ajudar ou deve ajudar os leitores e que eu penso que deve ser entendida do ponto de vista de quem escreveu, porque a determinada altura nós não percebemos se o livro é autobiográfico ou não. Eu já tive a oportunidade de ler o livro, obviamente, muito a correr, em páginas de Word antes do livro ser publicado, e ocorria-me isto. Há coisas que parecem autobiográficas, há coisas que não são. Portanto, até que ponto é que a tua experiência pessoal é aquela que é, digamos, espelhada no livro ou não? A história que eu conto no livro é baseada em factos que eu ouvi da altura, mas ficcionados. Ou seja, tem uma base real, mas depois o desenrolar da história, o enredo, foi ficcionado. Apenas para prender a atenção do leitor, para tentar tornar a história mais apelativa, mais interessante de ler, tipo novela. Mas sim, quer dizer, aqui obviamente é mais fácil escrever tendo vivenciado as coisas e tendo conhecido as pessoas, mas pronto, é um misto. Muito bem. Este livro, o que é que ele nos traz em termos de novidade? Não podemos dizer, porque por um lado a história, que é uma ficção,
essa ficção nós não a podemos contar aqui, porque senão tirava o interesse aos futuros leitores que estão aqui presentes potencialmente. Mas, por outro lado, e para aguçar um bocadinho o interesse sobre este livro, eu devo dizer que existe, no fundo há aqui um registro de um certo tempo e de uma certa ambiente em Macau, passado nos anos 80, sobretudo um ambiente escolar entre jovens macaenses, jovens portugueses, jovens chineses. Portanto, é uma situação muito específica, muito particular de uma determinada época, que quem viveu sabe como foi, e há um interesse, eu penso que há um interesse quase sociológico, se quiserem, deste livro, para além da ficção. Obviamente que não vamos, para já eu não vou falar, não sei se ele me der autorização, mas este interesse quase sociológico é uma coisa que tu tinhas pensado nisso ou veio por arrasto? Veio por arrasto, mas também foi uma coisa que eu não quis deixar de fazer, porque e tu tocaste numa questão que eu acho que é importante. Eu não sei se neste momento este é o único livro que retrata Macau nos anos 80. Nas circunstâncias escolares, sim, sim. Da comunidade escolar de matriz portuguesa, sim. Talvez penso seja, eu. Sim. Não tenho conhecimento de outros livros, ou pelo menos de colegas que tenham feito livros nessa perspectiva. Mas procurei relatar isso. Por um lado, porque foi fácil escrever, por exemplo, tenho aqui uma parte em que eu falo das aulas de História do professor Henrique Sena Fernandes. Se calhar lia mais este trechozinho. O professor de História, por exemplo, tinha requisitos específicos. O professor Henrique era especial. Na verdade, o professor, o estilo e métodos eram à moda antiga, contudo, possuía um coração meigo e doce. Era um exímio contador de histórias e tinha uma experiência de vida muito rica. Granjeava o respeito e a admiração, quer por parte de alunos e dos colegas professores, quer também dos funcionários e encarregados de educação. As aulas de História seguiam rituais bem conhecidos de todos. O delegado de turma, que por acaso era Jorge, os colegas queriam tudo menos responsabilidades e então votaram concertadamente no urso da turma. Já sabia o que tinha de fazer. A mesa do professor tinha no canto esquerdo o giz branco, azul e vermelho, geometricamente alinhados, e o paninho ligeiramente umedecido, dobrado em forma retangular, servia de apagador e era colocado estrategicamente ao lado do giz. O livro do ponto ficava diametralmente pousado no lado direito, juntamente com uma chávena de chá ainda a fumegar. Tudo conforme as preferências do professor. Um apontador fino e comprido de madeira descansava em pé, encostado no canto da sala, perto dos diversos mapas e de países e continentes, manchados e em estado mais ou menos degradados devido ao calor e à umidade dentro das salas de aula. Na altura não havia ar-condicionado. Todos estes apetrechos eram essenciais para o bom exercício da docência do professor Henrique Sena Fernandes, sobretudo o chá quente de jasmim. Quando o professor entrava na sala, o delegado de turma dirigia-se para a porta e todos se erguiam. De cachimbo na mão, apontamentos e o jornal dobrados debaixo do braço esquerdo, parava por uns segundos ao atravessar a porta. A idade avançada e o inseparável cachimbo faziam com que a respiração do professor fosse pesada e sonora. Com um olhar profundo e simultaneamente enternecedor, de cabeça bem erguida, dilatava amplamente as narinas, enchia tanto quanto possível o peito. Fazia assim. Bom dia, meninos. Cumprimentava a turma e a turma toda em coro. Bom dia, professor. Podem-se sentar. Condescendia o professor em um tom paternal. As aulas eram uma delícia e despertavam mais atenção e interesse por parte da turma do que as restantes disciplinas, etc, etc. Portanto, esta é uma descrição de uma experiência real, neste caso. Sim. Sim.
assim como tens descrições de experiências reais em jantares de Natal, por exemplo, um jantar de Natal em que tu descreves a casa macaense. E esse eu também acho que é um belo exemplo de uma descrição que quase... Desculpa, este é o termo. É um Natal típico macaense, da casa da família que ficava no bairro Albano de Oliveira, que já não existe. Eu penso que esse também era muito interessante. Será que podias ler esse trecho? 89, acho. 88. Sobretudo esta descrição a partir da ampla sala. Ok. Fala dos móveis e... A ampla sala dispunha de 2 áreas distintas, a das refeições, obrigado João, e a de estar. 2 varandas, uma virada para as traseiras e outra para a Avenida Coronel Mesquita, permitiam que a corrente de ar mantivesse a casa arejada. A área das refeições era dominada por uma mesa corrida, adornada com uma antiga toalha de linho bordada à mão, herdada da mãe do patriarca, que sentava folgadamente uma dúzia de pessoas à vontade. Junto à parede, de frente para a mesa, repousava um largo e pesado aparador de estilo clássico chinês, em madeira de lei, pau preto, que o tornava mais resistente à corrosão e permitia delicadas texturas. O bonito e majestoso móvel guardava coleções completas das mais finas louças de cantão e bago de arroz, bem como copos de cristal que só eram utilizados em ocasiões especiais. Na parede adjacente, uma consola igualmente ao estilo clássico chinês, ladeada por 2 cadeiras representativas da dinastia Ming, suportava um precioso jarrão de porcelana azul e branca e inúmeras molduras com fotografias de familiares ausentes e presentes, todas a preto e branco, dispersas pela superfície. Desinteressado das conversas dos tios, Jorge demorava-se a admirar a genialidade da estrutura das cadeiras e do método de conexão caixa-espiga utilizado, com que habilidosos marceneiros encaixavam as peças entre si, sem recorrer a pregos nem cola. Pronto, isto tem mais, mas se calhar... Acho que já dá para perceber, e sobretudo para ilustrar, que depois há todo um ambiente que é descrito não só em termos de mobiliário, mas depois da culinária, depois do ambiente familiar, as conversas, e portanto entre realidade e ficção ficamos com uma ideia muito fiel sobre como eram as casas macaenses, e pelo menos as que tu frequentaste e a tua própria, obviamente. Sim, esses aspectos eu tentei manter fiel, porque como tu disseste, o aspecto sociológico, isto acaba por ser uma amostra, não é? Um documentário sobre como é que eram as coisas, inclusive as festas de centenário da escola comercial, o chá gordo, as coisas que se passavam na altura. Tentei manter fiel. Eu espero que estejamos a aguçar a curiosidade aos presentes aqui assim. Não sei se queres passar a palavra para alguém poder... Sim, se quiserem perguntar alguma coisa, talvez. Temos... Quanto tempo temos? Não sei... Eu, entretanto, acrescento aqui uma coisa. Estas descrições, que são muito de espaços que nós conhecemos, que muitos deles ainda existem hoje em dia, portanto, é um livro muito visual, é um livro que nós percorremos os espaços que são de uma forma muito dinâmica, identificamos-nos com eles, identificamos com os percursos a que somos convidados a fazer, tanto do ponto de vista arquitetónico, urbano, passa-se muito pelas ruas de Macau. Alguns pontos já não se encontram, algumas referências que o Zé fala já não existem, naturalmente, mas muitas ainda existem, e portanto é uma narrativa visual. Eu este livro vi-o quase como uma banda desenhada.
durante a minha leitura, vi-o como tal. Portanto, eu também acho que podia ser adaptado para uma banda desenhada. Quem sabe? É uma proposta que fica. Do ponto de vista documental, eu penso que é uma ficção que traz esta dimensão documental a Macau, por tudo aquilo que já dissemos, até do ponto de vista, se quiserem, linguístico, porque o Zé utiliza termos em patuá, utiliza termos em inglês, utiliza referências próprias da geração dos anos 80, dos jovens dos anos 80. Portanto, há aqui, utiliza termos em chinês, obviamente, termos em português, alguns em calão em cantonense também. Portanto, há aqui uma diversidade linguística muito interessante. E, portanto, também para um linguista, eu penso que pode ser uma fonte. E é evidente que todas as gerações de portugueses e macaenses que viveram nesta altura em Macau se irão identificar com o livro, e o Zé tem o cuidado de dar indicação quando tem termos em patuá ou em cantonense, de fazer a explicação desses termos depois em português, o que o leitor não deixa o leitor perdido. Portanto, acho que isso também é muito, muito bom. E pronto, eu se calhar agora passava a palavra para a plateia, porque com certeza haverá algumas perguntas, algumas contestações, alguma vontade de conhecer mais e, portanto, acho que a plateia agora podia passar a palavra para a plateia. Antes de mais nada, queria dar os parabéns ao autor. Eu tive a oportunidade de ler o livro já e gostei bastante. Queria só acrescentar um pormenor em relação à parte do discurso, ou parte da mensagem que está a passar, que é muito virado para o Macau do passado e que para pessoas que são de Macau que diz bastante. Eu não sou de Macau, estou em Macau há 4 anos e achei bastante interessante a maneira como o livro foi conseguido, que nos consegue transportar e consegue-nos sentir uma certa nostalgia por um Macau que eu nunca conheci, eu não sou desse período aqui em Macau, e por isso acho que é muito bem conseguido. Muitos parabéns. Obrigado. Pois eu tentei, eu acho que se o livro não conseguir transmitir sensações, cheiros, sabores, emoções, não tem piada. Pelo menos eu gosto de ler um livro quando o livro provoca-me emoções por dentro, quando eu, ao ler, quase que consigo cheirar o ambiente, ou sentir, ou imaginar-me lá. Então, nessa medida, acho que tento escrever da maneira como eu gosto de ler os livros. Pronto, e espero que adquirem o livro e que gostem de o ler. Obrigado. Bem, vou dar umas curtas frases. Em primeiro lugar, meu agradecimento e parabéns por essa surpresa do lançamento do livro. Quando eu acordo de manhã, às 6h da manhã, ouço a Rádio Macau e ouço o nome do José e o livro e Rota de Letras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como sabe, pessoas que estão recentemente em Macau, 4 anos, ou 10 ou 12, irão perceber muito bem o enredo do livro do José, dos anos 80, dos anos 90, e por aí. E também um desafio para os macaenses, goeses e chineses de Macau, filhos de pais que estiveram em Macau há longos anos, possam lançar também outro livro paralelo, também com histórias idênticas. Isso é uma pedra no charco, uma gota no oceano. É um desafio que eu digo para mim mesmo como para outras pessoas.
uma vez que eu estudei o Colégio Dom Bosco, uma vez que estudei também o Colégio Santa Rosa de Lima, uma vez que estudei também a Escola Primária Oficial e uma vez que estudei também o Liceu Nacional Infante Dom Henrique e o Liceu de Macau. Isso põe-me eu à testa, uma vez que conheci a mãe do Zé, o pai do Zé, não estando na escola comercial, mas foi a minha professora de História, e o filho do Dr. Henrique, o Bastina Fernandes, que foi meu colega, e nós tínhamos muitas peripécias da mãe do Zé. E também gostaria de dizer isso com muita afinidade. Enquanto estamos em Macau, muitos já faleceram, e muitos que faleceram podiam também dar um contributo, mas os descendentes podem ter o desafio, e eu dou meus parabéns ao Zé, realmente, que é um desafio no charco a toda a comunidade maquense, portuguesa e goesa de Macau. É isso que eu termino a minha intervenção. Obrigado, Vicente. Obrigado. Sim, aliás, eu queria só acrescentar que este livro também resulta de várias pessoas terem insistentemente repetido que é importante escrever. É importante escrever porque são memórias que ficam, porque aquilo que se diz perde-se no tempo, mas a palavra que fica mantém-se. E, de facto, sobretudo a nossa geração, a juventude dos anos 80, há muito pouca gente a escrever, e eu acho que foi uma época muito rica em vários aspectos, e poderão certamente ver. Foi a época em que surgiu a informática, em que surgiu o breakdance, em que surgiu Michael Jackson. Então, uma série de coisas que aconteceram nos anos 80, que, para a juventude que viveu aqueles anos, foram anos muito elétricos, não é? E de facto, eu quer dizer, só para escrever isto já demorei 6 anos. Eu, se me pusesse a escrever tudo, não sei, nunca mais. Portanto, eu queria só frisar aquilo que o meu amigo Vicente disse, e de facto incentivar as pessoas que puderem, escrevam porque é importante escrever, é importante manter as memórias vivas. O Vicente tocou nesse aspecto. Achas que faltam mais livros de ficção sobre pessoas, que tenham o pano de fundo de Macau e escritos por pessoas de Macau? Acho que sim, há tanto para dizer, não é, sobre Macau. Nós estamos aqui numa terra tão especial, peculiar, onde se passa tanta coisa, e de facto, quer dizer, há tantas histórias perdidas, não é? Tantas coisas que nem todos sabem, e tanta variedade, mesmo num território tão pequeno, onde convivem portugueses, maquenses, chineses, onde houve tantas situações peculiares. Eu acho que sim, quer dizer, nós temos aqui matéria-prima para escrever imensas histórias, eu penso, todas elas com imenso interesse. De facto, não vejo razão para não se escrever mais, não se incentivar mais. Zé, tu falaste no Henrique Sena Fernandes, que o conheceste pessoalmente, e ele provavelmente terá influenciado, como presumimos, mas há mais escritores maquenses que te tenham influenciado? Sim. O professor Henrique, se calhar, foi o que eu li mais e o que me marcou mais, o professor Henrique Sena Fernandes, porque ele tinha uma escrita muito, lá está, e influenciou a maneira como eu escrevi este livro. A escrita dele é muito visual, uma pessoa fecha os olhos e quase que é transportada no tempo e no espaço. É um estilo de retórica, eu acho, muito atrativo. Mas não foi o único. Eu gosto de ler Luís Gonzaga Gomes. Tem livros muito giros, não são de ficção, são livros pedagógicos que falam sobre as ruas de Macau, sobre chineses no bom termo, aspectos da cultura chinesa que muito da comunidade portuguesa não sabe, e são aspectos riquíssimos que eu acho que deviam ler Luís Gonzaga Gomes para perceber as nuances, as características da comunidade chinesa. É um mundo, é uma coisa sem fim, eu acho interessantíssimo. Mas também
já não é autor macaense, mas esteve em Macau muitos anos. Ele se calhar iria discordar de mim, mas eu digo que ele não é macaense, mas gosto muito do senhor Rodrigo Leal de Carvalho, também procurador, escrevia muito bem, exímio escritor e discorria, quer dizer, ele escrevia, escrevia com velocidade e com qualidade, uma coisa incrível. E outro escritor que eu descobri há uns anos para cá, que não sei se saberão certamente, Dom José da Costa Nunes, grande escritor, jornalista quando era jovem. Ele tem uma coletânea de 15 volumes, ou o que é. Eu apaixonei-me especialmente pelo volume 8, em que ele fala das viagens a Singapura, a Malásia, e que fala de um Macau antigo, onde as pessoas que tinham asma e doenças respiratórias vinham a Macau porque o ar em Macau era puro. Mas hoje em dia somos nós que vamos para a Indonésia, não é? E portanto, quer dizer, houve esta série de escritores que falaram de Macau que foram para mim uma grande influência. Muito obrigado, Zé. Eu agora se calhar passava novamente a palavra para a audiência. Bem, os meus parabéns, antes de mais. E quando estavas a falar disto da educação, eu lembrei-me do percurso do meu pai, que estudou aqui em Macau, na altura do Henrique Sena Fernandes. Portanto, eles eram praticamente conterrâneos, foram para Portugal, um estudar engenharia, outro estudar direito. E lembro-me um bocado do ambiente, imagino, do liceu e do seminário de onde estudaram. E depois, mais tarde, eu estudei em 4 ou 5 países, no Japão, Portugal, Espanha, Macau, e apanhei diferentes escolas e pessoas que me marcaram. E, portanto, eu penso que para todos nós, de onde nós estudamos, deixa marca, né? Portanto, a escola é como que o segundo ambiente depois da família, né? E portanto, a minha pergunta, quando eu estava a ensinar no liceu, via claramente 3 tipos de pessoas, né? Portanto, os macaenses, que faziam um bocado o seu grupo, falavam chinês, os que vinham de Portugal, assim um bocado paraquedistas, que não e os outros, às vezes, uma mistura de raça, desde africanos, filipinos, etc., que depois voltei a apanhar na universidade quando ensino. E, claro, o método de cada um de fazer os seus estudos e aprendizagem é muito diferente. E eu penso que Macau é muito rico, porque Macau tem uma grande liberdade de educação, que há muitos países que não têm. Além disso, o governo apoia economicamente o que é uma coisa de direito. E, portanto, era dar os parabéns, é dizer que há muitas experiências que valiam a pena seguir o exemplo do José. E depois também gostava também não sei se é possível ser a opinião da geração mais nova, está aqui, se ela quiser, claro, comparar um bocado, porque como estudaram na mesma instituição, não é? no liceu, se há alguma diferença, mas não sei se mas talvez o Zé possa falar sobre o ensino atual, digamos, nesse ambiente da escola portuguesa comercial, do passado e do presente, e o que é que falta agora no presente para ter essa experiência enriquecedora de cultura. Obrigado. Eu não estava à espera de perguntas difíceis. Se fosse um exame, não sei. Eu acho que são épocas diferentes, não é? Na altura, quer dizer, as coisas eram diferentes. Não se recorria tanto à informática, não havia tantos computadores, não.
Mas uma coisa eu vou falar abertamente. Antigamente os professores tinham mais mão nos alunos e havia mais respeito para os professores. E quando o aluno era repreendido, pois apanhavam às vezes, não é? O meu irmão apanhou tantas que na Santa Rosa, acho que a Madre Pia bateu-lhe tanto que a certa altura partiu a régua. Foi. Mas hoje em dia, não sei, a geração dos mais novos que é muito protegida, se calhar é protegida demais e os miúdos levam mais tempo a amadurecer. Talvez essa seja a maior diferença. Menos respeito pelos professores e mais infantilidade, menos levam mais tempo a crescer e a amadurecer e a tornarem-se responsáveis. Eu diria, talvez, para mim essa é a grande diferença. Muito infodependentes também, muito sempre agarrados ao computador, ao telemóvel, ao iPad. Não convivem, não brincam pelo menos como de antes. Eu aprendi a falar cantonense porque eu ia para o Dom Bosco andar de bicicleta e se eu pedisse bicicleta em português ninguém me emprestava, que eram os miúdos chineses. Eu às tantas dizia, ué, e eles ficavam a olhar, emprestavam logo. Foi assim que eu aprendi, porque de resto... Pergunta complicada. Nós pedimos desculpa porque atrasamos, porque tínhamos outra atividade, né? Quando eu li, portanto, o anúncio relativamente amor à escola, imediatamente relacionei que o Zé Bosco Basta Silva estudou na escola comercial. Nós somos uma família de 10 irmãos. Então, 7 estudaram na escola comercial e 3 estudaram no liceu. Eu não sei se está refletido no seu livro ou não o porquê na altura fazia essa distinção entre a escola comercial e a escola liceu. Eu lembro-me que o meu pai dizia, olha, quem quer estudar em Portugal tem que ir para o liceu. Ou quem quer, portanto, tirar o curso secundário vai para o mercado de trabalho. Após, portanto, a escola comercial era mais ligada para o mercado de trabalho, para secretariado ou nas agências, trabalhava todos maioritariamente nas agências de viagens ou no Hotel Lisboa, ou na Galo Lasco, ou F. Rodrigues, etc, etc. Portanto, tinha essa diferença e depois... mesmo que haja diferença, nós juntávamos porque íamos à escola comercial para a festa de Natal. Ali é que convidava as pessoas e ia, portanto, conquistar as meninas, né? A escola comercial tinha as meninas mais bonitas que no liceu, né? Desculpa, porque eu não fui conquistada porque eu estava no liceu, né? Portanto, eu não sei se tem refletido nesse livro ou não. E também na altura, quando nós estávamos a estudar no liceu, na escola comercial, né? Éramos obrigados a falar português também no recreio, porque se falasse chinês tinha que pagar a multa de 50 avos. Eu lembro-me, 150 avos. Eu já paguei tantos porque eu só falava chinês no recreio, porque aí é que conseguia ter mais amigos. E depois, na altura também tinha o shop, sabe o que é o shop, né? Se a professora não aparecia, a professora não aparecia, nós trepávamos da porta e ia ao Hotel Lisboa brincar aquelas máquinas de ping-pong, né? Pochiquei, né? Portanto, essas são memórias bonitas. E no liceu, para além do português, a língua que predominava é o francês. Eu não sei se na escola comercial era mais para inglês, não é? E é por isso que há essa diferença. Gostaria de ver se tem nesse livro ou não, porque eu tenho minhas irmãs que me pediram a vir cá para fazer essa pergunta, senão todos vêm cá a comprar esse livro para relembrar um bocadinho o passado. Embora seja mais novo, né? Nós já somos mais velhos, né? É de outra época. Portanto, essa pequena pergunta, obrigada. Tem tudo, todas as perguntas que fez, a resposta é sim.
Sim. Fala sobre as diferenças na altura, o aluno que ia para a escola comercial ia com diferentes perspectivas de acabar o 9º ano e ingressar no mercado profissional. Ou, se quisesse ir para a universidade, ponderar, porque eu apanhei a escola comercial na altura em que aquilo passou a ter a área C, comercial, para seguir economia, gestão, e o liceu ficou só com as áreas A de humanidades, medicina, a área B de ciências e acho que a área E de artes, arquitetura. Tu estavas arquiteturas. Eu fui para a área B, portanto eu tive que fazer a mudança, mas antes disso, ainda no tempo do Henrique Sena Fernandes, quando era diretor, acho que não havia, que acabava ali. E também falo sobre quando os professores faltavam, levavam o chop, não é? O funcionário ficava a espreitar no corredor, quando tocava o segundo sino, o chop saía tudo a correr antes que o professor virasse a esquina. E a malta saltava da janela para a rua da escola comercial. Hoje em dia a EPM tem ao lado uma ruinha, toda a gente já deve ter reparado. Porquê é que aquilo se chama Rua da Escola Comercial? Porque era a escola ali. Saltávamos da janela da cantina para ir comer ao Tapmina, ao lado do campo dos operários, ou então quando malta estava aflita, casa de banho da escola comercial, íamos para o Hotel Lisboa. Tinha perfume, tinha um empregado que ligava à torneira e tudo, cheirava bem, aquilo parecia, sei lá, parecia o trono dos reis. Fala sobre isso, Potikei também, a rua dos Travessa dos Anjos tinha o Tin Wong, a malta ia para lá e muitos começavam a fumar nessa altura, era lá que apanhavam esses vícios. Sim, eu falo sobre isso tudo. Um bocadinho mais numas partes, menos noutras, etc. Mas está aqui muita coisa. Inclusive, eu não sei se a malta se lembra, perto do sítio onde ficava o Caravela, existia uma casa muito famosa que era o Lucy. Tinha a primeira máquina de Miss Pac-Man, que a malta ia lá, não era para comer gelados, era para jogar Miss Pac-Man. Era Lucy, onde juntava-se malta do liceu, malta da comercial, onde os macaenses procuravam fisgar Naumoi. Enfim, está aqui muita coisa. Esse era um ponto de encontro, a gelataria Lúcia era um ponto de encontro entre jovens macaenses da comercial e jovens portugueses do liceu. Era muito interessante esse convívio. Bons tempos. Sim. Há mais alguma questão? A audiência, para trás? Eu não sei se temos... Eu não sei quanto tempo temos. Mais 5 minutos. É sempre um prazer encontrar com o José, porque o pai e a mãe do Zé foram meus professores. O pai nas ciências naturais e a mãe na história. Eu tive história. Eu era aplicado e tive sempre boas notas. Mas também para dizer o seguinte, é que naquela altura, para além do liceu, escola comercial e Dom Bosco, havia também o seminário São José. Sim. E eu era internado. Quer dizer, entrei lá para dentro como internado para ser padre. Naquela altura, era para ser padre. Virou o diabo, né? Nós éramos internados e foi o primeiro grupo de alunos internos do Seminário São José que conseguiram atingir o objetivo de ir estudar fora do seminário, portanto no liceu. E foi aí que nós verificamos, ao fim de alguns anos, que o mundo é maior do que dentro do seminário. Mas isto também para dizer o seguinte, que a instrução do Seminário São José, os padres que nós tivemos naquela altura, Padre Massa, Padre Teixeira, Cláudio Ló, todos esses padres são mestres
e nós tínhamos como língua materna o latim. E isso fez com que, de facto, o estudo pelos livros, pela história, ajudou-nos bastante muito. Mas houve aí um contraste, ou seja, aquela rigidez do internato do Seminário São José e a abertura do Liceu Nacional Infante Henrique, em que nós tínhamos um professor de religião moral, que era o irmão do bispo, e nós pregávamos grandes partidas com o Chautan, que é aquilo que a gente comprava no Lancoelau. Partíamos naquilo e aquilo cheirava mal toda a sala de aula e acabava a aula sem o professor poder estar presente. E depois éramos chamados à pedra e ficávamos 3 dias ou 4 dias suspensos de participar na escola. Essa minha cara amiga que está ao meu lado também foi várias vezes posta fora da escola por essas brincadeiras. Mas sabe que isso marcou-nos muito, porque de facto a determinada altura, quando começamos a entrar para o curso complementar, e aí era entrar no duro, porque de facto nós não tínhamos capacidade de ir para Lisboa estudar. Não tínhamos. As famílias, a minha família, eu era órfão de pai, o meu pai faleceu quando nós tínhamos 11, minha mãe era doméstica, e esta senhora aqui ao meu lado, a mãe deu à luz 14 filhos, pai e a mãe viviam a 6 pessoas numa casa de 2 quartos. Portanto, nem ela nem nós conseguíamos ir a Lisboa. Eu sei, você foi com contribuições, mas depois fica para outra história. Mas isto só para dizer que é o seguinte, aquele choque em que nós temos da rigidez do Seminário São José, e a abertura do Liceu Nacional Infante Henrique, em que nós tínhamos uma cadeira que é a Introdução à Política, marcou-nos de facto até hoje, porque é de facto aqueles princípios básicos humanos do seminário, em que as pessoas devem se respeitar, deve-se ter alguma coisa de sentido moral, faz com que de facto até hoje nós mantemos essa cultura e também o amor à leitura. Do outro lado do liceu é aquela maior abertura, apanhamos também o 25 de Abril, e de modo que essa faceta, esse contraste, não sei se, eu não li o livro, né? Não sei se está lá aí, mas dá para fazer um segundo livro sobre essa abertura, né? Porque de fato é interessante essa faceta que Macau teve naquela altura, aquele choque, que ainda hoje perdura, não é? Pois, acho que isto é uma oportunidade para lançar-lhe o desafio. Eu, anos 70, 25 de Abril, ainda era pequeno. Acho que esgotámos o tempo. Esgotámos o tempo. Foi muito bom. Acho que agora passávamos aqui mais umas horas a falar. Podemos passar para fora. O livro está disponível naquela sala ali onde podem adquirir. O Zé depois vai ficar aqui nesta para autógrafos e assinar. E, portanto, muito obrigado pela vossa comparência, por terem assistido, pelo interesse. E obrigado ao Zé e muitos parabéns. Obrigado.